Glória a Deus, boa noite, a paz do Senhor a todos. Estamos mais uma vez aqui para uma noite de adoração ao Senhor, para estar um culto de gratidão, de louvor por tudo o quanto temos recebido, pelo dia em paz, pelos livramentos, pela graça do Senhor que tem sido derramada de uma forma poderosa em nós. Eu quero iniciar fazendo a leitura da palavra de Deus. Eu sei que muitos ainda vão se achegar aí, e eu quero que você compartilhe com outras pessoas para alcançar vidas, para que os lares sejam abençoados também pela palavra do Senhor. Lucas, capítulo de número 24, Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo de número 24, versículos de 1 a 7. Lucas, capítulo 24, versículos de 1 a 7, eu vou estar lendo. No primeiro dia da semana, bem cedo, elas foram ao sepulcro, levando as especiarias que tinham preparado. Acharam a pedra removida do sepulcro, mas quando entraram não encontraram o corpo de Jesus. Estando elas perplexas a esse respeito, de repente pararam junto delas dois homens com vestes resplandecentes. Elas ficaram tão atemorizadas que se curvaram com o rosto em terra. Mas os homens lhe disseram: por que buscai entre os mortos quem está vivo? Ele não está aqui, mas ressurgiu ou ressuscitou. Lembrai-vos do que foi dito, estando ele ainda na Galileia. É necessário que o Filho do Homem seja entregue nas mãos dos homens pecadores e seja crucificado, e ao terceiro dia ressurja. Louvado seja Deus. Nosso Cristo vive e reina. Em outra passagem, João capítulo de número 11, versículos 25, 26, ele diz que se nós crermos nele, quem crê em mim, diz o Senhor, assim como diz as Escrituras, ainda que esteja morto, viverá. Então a noite é um dia maravilhoso de celebração. Já tivemos uma manhã maravilhosa, uma palavra, louvores, mas estamos aqui, irmãos, para novamente dar continuidade. A nossa vida é um culto a Deus. Então gostaria, claro, que todos estivessem aqui no templo, mas não é possível no momento. Nós vamos estar orando ao Senhor. Eu peço que aí onde você estiver, pare um pouquinho, se estiver fazendo alguma coisa, para não tirar atenção, e vamos nos unir, né? Não assista, você vai cultuar, adorar o Senhor. Pai, em nome do teu Filho Jesus, graças te damos, Senhor, porque é sempre um privilégio falar do teu amor, falar da tua graça, falar da tua misericórdia. Te louvamos, Senhor, porque tu és a razão de estarmos respirando, tu és a razão deste culto, tu és a razão do dia de hoje existir. Obrigado, Senhor, porque em meio à crise, aquilo que foi estabelecido, mas a nossa confiança permanece em ti. A nossa certeza de que tudo isso passará e os propósitos do Senhor serão alcançados. Senhor, som dos nossos corações, som das famílias, os lares aqui que representados estão, neste momento acompanhando, Senhor, via internet, mas que sejam abençoados poderosamente, que o mal não encontre o teu filho, a tua filha, mas que o Senhor, assim como no passado, hoje ainda o é, Senhor, nós cremos
que o sangue do Cordeiro que foi espargido no Calvário, Senhor, esteja sobre nós, nos guardando, nos livrando, nos purificando. Aceita os louvores, Senhor, que nesta noite serão entoados mais uma vez ao Teu nome. Ser com os Teus filhos, Senhor, Ministério de Louvor. Ser com a Roberta, que não pôde estar aqui, está enferma. Dela saúde, e os demais, Senhor, se porventura estiverem enfermos, sejam visitados neste momento. Ó Deus, o Senhor declare saúde plena, em nome de Jesus Cristo. Ser conosco, fique conosco, hoje e sempre. Amém. Vamos continuar adorando ao Senhor. Aleluia, glória a Deus. Aleluia.
você. Aleluia, Jesus. Glória ao teu nome, Jesus. Foi tão triste ver no teu olhar a dor que ali sentia. Perdoar os meus pecados e com autoridade garantir vida eterna e paz. Mas a cruz não conseguiu vencer o autor da minha vida. Aleluia, aleluia, Cristo reviveu e entre nós vive outra vez, outra vez. Novamente eu posso adorar em espírito e em verdade e declarar de novo meu amor a Jesus, meu Rei, meu Salvador. Foi tão triste ver no teu olhar a dor que ali sentia. Como troca por tão grande amor, te cravaram numa cruz. Quem mais poderia além de ti perdoar os meus pecados e com autoridade garantir vida eterna e paz. Mas a cruz não
cenário é transformado quando a presença de Deus é manifesta. Me sinto muito alegre, meu coração está grato ao Senhor por este dia, por esta oportunidade. E assim como creio que o domingo chegou na vida de Cristo há 2000 anos atrás, esse domingo também chegará para nós. A sexta-feira não foi fácil, assim como o sábado também não, foi difícil. Foi de muita incerteza para o povo, aqueles que não lembravam da promessa. Mas no domingo ele apareceu. Aleluia. E assim como o cenário que estamos vivendo, de dificuldades, de incertezas, o domingo também vai raiar para as nossas vidas. Nada pode impedir o agir do nosso Deus. Talvez você se encontre aí cheio de dúvidas, cheio de perguntas. O que será de mim após tudo isso? O que pode acontecer com o meu emprego? O que pode acontecer com isso, com aquilo? Você se pergunta. Mas deixa eu te dizer uma coisa. Você vive milagre todo dia. Você é um milagre do Senhor. O ser humano, o nosso funcionamento é inexplicável aos olhos humanos. Coisa de Deus, coisa que só o Senhor faz. Estarmos funcionando perfeitamente, estarmos bem, isso é milagre. É o Senhor cuidando e zelando das nossas vidas. Creia nisso. Há um milagre todos os dias. Há milagre em cada detalhe da sua vida. Há um milagre te esperando também, para você viver coisas grandes no Senhor. Creia nisso, o Senhor é poderoso. Assim como Ele ressurgiu no domingo, o domingo do Senhor vai te alcançar com milagre, em nome de Jesus. Glória a Deus. Nunca houve noite que pudesse impedir o nascer do sol e a esperança. E não há problema que possa impedir as mãos de Jesus para me ajudar. Nunca houve noite que pudesse impedir o nascer do sol e a esperança. E não há problema que possa impedir as mãos de Jesus para me ajudar. Haverá um milagre dentro de mim, vem descendo o rio para me dar a vida. Esse rio que emana lá da cruz, ao lado de Jesus. Aleluia. Haverá um milagre dentro de mim, vem descendo o rio pra me dar a vida. Esse rio que emana lá da cruz, do lado de Jesus. Creia nisso. Aquilo que parecia impossível, aleluia. Aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre e estou aqui, aleluia. Usa-me, eu sou o teu milagre. Usa-me, eu quero te servir. Eis-me aqui com todas as minhas falhas. Usa-me, eu sou a tua imagem. Usa-me, ó filho de Davi. Aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída,
aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre, estou aqui. Levante suas mãos aí e declare: usa-me, usa-me, eu sou o teu milagre. Usa-me, eu quero te servir com tudo que é em mim, Senhor. Usa-me, eu sou a tua imagem. Usa-me, a filho de Davi. Aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre, estou aqui. Sou um milagre, estou aqui. Sou um milagre, estou aqui. Eu aceito, Senhor. Pode me testar, eu não vou reclamar. Tá doendo aqui, eu não vou recuar. Estou em tratamento com esta obra, mas tenho um pedido, Senhor. Não me deixe só nesse processo. Eu não suportaria sem te ter por perto. A obra depende do seu Criador. Eu sou apenas barro, pode me moldar. Sem Deus, o que nos dá. Retira tudo que sobrar de mim. Quebra o meu quebra-me. Quebra-me. Eu sou o vaso, és oleiro. Eu não mando em mim mesmo. Me refaça se preciso for. Estou em tuas mãos, Senhor. Eu sou o vaso, és oleiro. Me preencha por inteiro. Eternamente dependente de ti, Senhor. Eu sou. Declara que você aceita o tratado do Senhor para sua vida. Se submeta à vontade de Deus. Permita-se ser moldado por Ele. Aleluia, Jesus. Aleluia. Oh. Eu aceito, Senhor. Pode me testar, eu não vou reclamar. Tá doendo aqui, eu não vou recuar. Estou em tratamento com esta obra, mas tenho um pedido, Senhor. Não me deixe só nesse processo. Eu não suportaria sem te ter por perto. A obra depende do seu Criador. Eu sou apenas barro, pode me moldar. Eu vou te obedecer, custe o que custar. Retira tudo que sobrar de mim. Quebra o meu eu. Quebra-me. Quebra-me. Eu sou o vaso, és oleiro. Eu não mando em mim mesmo. Me refaça se preciso for. Estou em tuas mãos, Senhor. Eu sou o vaso, és oleiro. Me preencha por inteiro. Eternamente dependente de ti, Senhor. Eu sou. Eu sou apenas barro, pode me moldar. Eu vou te obedecer, custe o que custar. Retira tudo que sobrar de mentira. Quebra o meu eu, sim, Senhor. Quebra-me.
se preciso for, estou em tuas mãos, Senhor. Eu sou o vaso, és oleiro, me preencha por inteiro, eternamente dependente de ti, Senhor. Eu sou. Eu sou. Aleluia, glória a Deus. Amém. Paz do Senhor, irmãos, dos irmãos que estão em casa, e mais uma live para adorarmos e exaltarmos ao nosso Deus, nesse domingo de Páscoa, onde estamos comemorando a morte e ressurreição do Senhor Jesus. E nossa reflexão hoje vai ser baseado nisso aí, na Páscoa. E eu lhe convido a pegar a sua Bíblia aí em casa e abrir a sua Bíblia no livro do Êxodo, no seu capítulo de número 12. Êxodo, capítulo de número 12. Glória a Deus, porque Deus tem nos dado essa oportunidade. Não podemos estar todos aqui na igreja, mas Ele tem nos dado a oportunidade de estarmos transmitindo ao vivo a palavra de Deus. Êxodo 12. Aí nós vamos ler o verso de número 11 para a nossa meditação. Êxodo 12, verso de número 11 nos diz: desta maneira o comereis, lombos cingidos, sandália nos pés e cajado na mão, comê-lo-eis à pressa, é a Páscoa do Senhor. Amém. Glória a Deus. Esse texto, irmãos, esse texto é onde vai ser institucionalizada ali, Deus vai instituir a Páscoa, né, como algo que os judeus deveriam comemorar anualmente. E daqui para frente a Páscoa vai ser um assunto que vai estar em toda a Bíblia, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. No Antigo, a Páscoa no Antigo Testamento, ela vai apontar, né? Ela vai apontar para a Páscoa do Novo Testamento, que vai falar que é basicamente a pessoa do Senhor Jesus. O que eu quero ver com os irmãos nesta noite, para a nossa reflexão, na nossa reflexão, é algumas verdades aqui nesse texto acerca da Páscoa, que serve para nós entendermos também o que é a Páscoa para nós, tá? Tem algumas verdades aqui, algumas características da Páscoa que Deus ordenou aqui no Êxodo, no capítulo 12, e que vai deve nortear toda a nossa ideia da Páscoa. Nós comemoramos a Páscoa anualmente, né? E nós temos visto que normalmente a ideia que se tem da Páscoa lá fora é um tanto equivocada, né? Os elementos da Páscoa lá fora não são os mesmos elementos da Páscoa que a Bíblia ela transmite, né? Nós estamos adaptados à Páscoa ser apresentada ou com um coelho, né, ou com um ovo de chocolate. É o que apresenta a Páscoa hoje, né? Mas a Bíblia não vai falar nem do coelho, muito menos do ovo de chocolate, mas nós vamos entender
o que é a Páscoa para nós. Então permaneça com a sua Bíblia aberta aí, no verso de número 1, Deus chama Moisés e fala com Moisés acerca da Páscoa. No verso de número 5, ele vai falar sobre a característica do cordeiro, né? A Páscoa deveria sacrificar um cordeiro, e ele vai falar aqui de uma das características de como deveria ser o cordeiro. No verso 5, ele diz assim: o cordeiro será sem defeito. Ou seja, Deus ordenou que Moisés falasse com as famílias. Os irmãos sabem, Deus iria trazer a 10ª praga sobre o Egito, seria a morte dos primogênitos, e Deus, para proteger o seu povo, ele ordenou que o povo fizesse esse sacrifício, ou essa Páscoa, ou na realidade matasse um cordeiro para um jantar em família. E ele vai dar as características desse cordeiro, e no verso 5, ele diz que o cordeiro deveria ser sem defeito. Está lá, o cordeiro será sem defeito, né? Ou seja, o cordeiro que seria sacrificado, ou cada família iria matar para se alimentar, seria o último almoço, o último jantar no Egito, né? Deus havia ordenado que eles já estivessem com sandália nos pés, né? Cajado na mão, porque assim que eles terminassem de comer, no outro dia cedo, possivelmente, eles estariam saindo do Egito. Já não demorava mais muito, não iria demorar mais muito. Então eles deveriam estar preparados. E quando ele fala do cordeiro, ele diz assim: o cordeiro será sem defeito. Sem defeito. Aqui aponta para a natureza santa de Jesus. Esse texto aqui aponta para a natureza santa do Filho de Deus. Ou seja, o cordeiro não poderia ser machucado, ele não poderia ter defeito algum, o cordeiro não poderia ter um defeito nos olhos ou em nenhuma parte do corpo dele. Ele deveria ser sadio, novo e sadio. Isso aponta para a natureza santa do Senhor Jesus. E eu quero que você folheie a sua Bíblia aí em Hebreus. Hebreus vai explicar isso. Hebreus, capítulo de número 7, verso 26. Em Hebreus, capítulo de número 7, verso 26, diz assim: com efeito, nos convinha. Veja aqui o escritor de Hebreus, ele vai apresentar Jesus como o Cordeiro Pascual, mas no que diz respeito à santidade dele, ele diz: com efeito, nos convinha um sumo sacerdote como este, santo, inculpável, sem mácula, separado dos pecadores e feito mais alto do que os céus, não tendo necessidade, como os sumos sacerdotes, de oferecer todos os dias sacrifícios, primeiro por seus próprios pecados, depois pelos do povo, porque fez isto uma vez por todas, quando a si mesmo se ofereceu. Porque a lei constitui sumos sacerdotes a homens sujeitos à fraqueza, mas a palavra do juramento, que foi posterior à lei, constituiu Filho perfeito para sempre. Então fala da natureza santa do Senhor Jesus. Quando a gente comemora a Páscoa aponta para a natureza do Filho de Deus. O apóstolo aqui, ele diz assim: ele é santo, ele é inculpável, ele é sem mácula, ele é perfeito, separado dos pecadores. Por quê? Porque ele tem uma natureza diferente. A natureza dele não era igual à natureza dos sacerdotes do Antigo Testamento, que deveria fazer expiação pelos pecados dele mesmo e depois pelo do povo. Mas o Filho de Deus, sendo santo, inculpável, sem mácula, ele fez sacrifício através dele mesmo. Ele foi o sacerdote e a própria oferta santa. Pedro diz
que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que nós fomos resgatados da vossa vã maneira de viver, que nós recebemos de nossos pais, mas com o sangue de um cordeiro imaculado e sem mancha, a saber, o sangue de Cristo. Pedro está dizendo acerca da natureza santa dele, e no capítulo 2, verso 22, ele diz que ele não pecou. Cristo Jesus não pecou, ele é santo. Então que nessa Páscoa nós venhamos lembrar disso, nós venhamos lembrar da natureza santa do Filho de Deus, nós venhamos lembrar que Jesus é superior aos céus, ele é mais elevado do que os céus, ele é mais elevado do que os anjos, ele tem uma natureza única, santa. Isso aponta para a natureza dele. Ainda no Êxodo, ainda no verso de número 6, o verso de número 6, aí de Êxodo 12, diz que, primeiro, no 5 diz que o cordeiro deveria ser sem defeito, acabamos de falar, aponta para a natureza santa de Jesus, e no verso 6 diz, e o guardareis até o 14º dia. Veja, o texto está dizendo aqui que naquele dia que Deus disse ao povo, apresentou ao povo a proposta da Páscoa, do que ele iria fazer no Egito, e o povo, para se proteger, deveria matar ali o cordeiro. Ele diz, esse cordeiro vocês têm que pegar hoje e guardar ele, prender ele até o 14º dia, ou seja, ele já deveria estar sendo preso dias antes do dia em que eles deveriam matar ou sacrificar o cordeiro, ou seja, o cordeiro já deveria estar preparado, já deveria ser escolhido, já deveria estar pronto. É necessário lembrar que isso aqui aponta para a eternidade do sacrifício de Cristo Jesus, o que nós chamamos de eternidade passada. Quando a gente lê o Gênesis capítulo 22, os irmãos conhecem, é aquela passagem que Abraão vai sacrificar, sobe ao Monte Moriá para sacrificar Isaque. Quando Abraão vai sacrificar, os irmãos lembram, o céu brada, um anjo brada, Deus brada com Abraão, e diz para Abraão não sacrificar mais Isaque, e quando Abraão olha, o texto diz que há um cordeiro amarrado pelas pontas nos arbustos, escondido dentro do mato. Quem é que amarrou aquele cordeiro? Quem colocou aquele cordeiro lá, sem Abraão perceber aquele cordeiro para ser sacrificado no lugar de Isaque? Aponta para Jesus Cristo. Apocalipse 13:8 diz que ele é o cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo. Explica isso, pastor. Então Jesus morreu antes da fundação do mundo? O que o escritor quer dizer é que Deus preparou no plano da salvação, isso chama-se de economia de Deus, ou plano da salvação. Deus já tinha determinado que o Filho dele, Cristo Jesus, morreria pelos nossos pecados. Deus sabia que Adão e Eva pecariam, Deus sabia da realidade da queda original, mas ele não foi pego de surpresa. Por quê? Porque no plano dele para a humanidade, Cristo Jesus já estava estabelecido para morrer em nosso lugar. É por isso que Pedro, quando está pregando em Atos 2:23, e no discurso dele, ele diz para autoridades judaicas assim, ele olha para as autoridades e diz: esse Jesus que vocês morreram, esse Jesus que no vosso meio fez milagres, operou maravilhas, Deus, ele veio até nós por conselho e presciência de Deus. Deus os entregou e ele foi morto na mão de, ele foi
preso, bateram nele crucificado e morto, porque Deus os entregou pelo seu conselho e presciência. Pedro está dizendo: quando vocês o crucificaram, era plano de Deus. Quando vocês o mataram, era plano de Deus. Quando vocês o prenderam, era plano de Deus, porque a Deus agradou moê-lo, porque apraz a Deus que ele leve sobre ele ao madeiro todos os nossos pecados. É necessário atentarmos para isso. Quando nós lembrarmos da Páscoa, vamos lembrar que Deus lembrou de nós quando nós ainda não existíamos. Quando nós pensarmos na Páscoa, vamos lembrar que Deus pensou na nossa salvação antes da nossa queda. Quando nós pensarmos na Páscoa, vamos lembrar que no conselho de Deus, na presciência de Deus, no conhecimento e na sabedoria de Deus, Deus já havia arquitetado um plano para salvar o homem. Deus sabia que nós cairíamos no Éden, mas ele já havia arquitetado, planejado, determinado Jesus para a nossa salvação. É necessário atentarmos para isso. Então a Páscoa atenta para a natureza santa de Jesus. A Páscoa aponta para a eternidade passada do sacrifício de Jesus. Mas ainda, veja comigo o verso 23. O verso 23 diz assim, aí do Êxodo, verso 23. O 23 diz: porque o Senhor passará para ferir os egípcios. Quando vir, porém, o sangue na verga da porta em ambas as ombreiras, passará o Senhor aquela porta e não permitirá ao destruidor que entre em vossas casas para vos ferir. Aqui, é a mesma coisa que eu li o verso 11 aqui. Qual é a ordem de Deus? Quando vocês matarem o cordeiro, em casa vocês vão ler o texto, não dá para mim ler tudo por conta do tempo, mas em casa, antes de dormir, você pode ler. Deus ordenou que o povo pegasse um isopo, né? Era tipo uma bucha que eles tinham na época, melasse com o sangue do cordeiro e pinchasse ou pintasse as ombreiras da porta. Por quê? Porque à meia-noite o destruidor, o texto chama destruidor, possivelmente é um anjo da morte. No Antigo Testamento nós vamos ver muito disso, Deus enviando anjos para trazer juízo, né? Juízo sobre a terra. Nós vamos ver muito isso. E qual é a ordem de Deus? Porque à meia-noite o anjo da morte, ou aqui o destruidor, passará, e Deus dá referência a ele mesmo. Quando ele diz, quando eu ver o sangue nas ombreiras da porta, eu vou passar ou pular. Daí surge a palavra Páscoa, que Páscoa significa pular ou passar, ou pular além da margem. Ou seja, significa que se nós tivéssemos um vizinho egípcio, Deus entraria na casa do vizinho, aquele primogênito daquela casa seria morto, mas na nossa casa ele pularia, ou ele não entraria na nossa casa por conta do sangue do cordeiro que estaria na porta. Isso aqui aponta, irmãos, para a eficácia do sacrifício de Cristo Jesus. A eficácia. Veja que na casa onde tinha sangue na porta, o anjo da morte não entrava, o primogênito não morria, porque quando o anjo via o sangue, ele pulava, quando o destruidor vinha, passava, não entrava naquela casa. Aponta para o sacrifício de Jesus. E aí eu te convido a voltar para Hebreus capítulo de número, deixa eu ver aqui, Hebreus, eu vou achar e vou dizer aos irmãos, Hebreus 9, verso 9,
o verso 9 diz assim, Hebreus 9, capítulo 9, verso 11, diz assim: quando, porém, veio Cristo, como sumo sacerdote dos bens já realizados, mediante um maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, quer dizer, não desta criação, o tabernáculo dele é celestial, a proposta da aliança dele era celestial, é celestial, não por meio de sangue de bodes e de bezerros, mas pelo seu próprio sangue, entrou no Santo dos Santos, uma vez por todas, tendo obtido eterna redenção. Portanto, se o sangue de bodes e de touros e a cinza de uma novilha, aspergida sobre os contaminados, os santificam quanto à purificação da carne, é bom atentarmos aqui que os santifica quanto à purificação da carne. O que o escritor quer dizer é o que ele diz no verso 9, ou seja, os sacrifícios da lei mosaica eram ineficazes, eles não purificavam a mente de ninguém, eles não convertiam a mente do homem. Aí o verso 14 ele diz: muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno, a si mesmo se ofereceu sem mácula a Deus, purificará a nossa consciência das obras mortas, para servirmos ao Deus vivo. O que é que o escritor está dizendo? O sacrifício de Cristo Jesus é eficaz. Se o sacrifício da lei era ineficaz, não purificava o homem, todo ano ou todo dia teria que existir o sacrifício. Jesus Cristo, numa única vez, com um único sacrifício, fez uma eterna redenção, entrou nos céus com o sangue dele mesmo, com o seu próprio sangue, de sorte que através deste sangue que foi entregue pelo Espírito, a si mesmo se ofereceu sem mácula a Deus, esse sangue purificará a nossa consciência das obras mortas. Obras mortas aqui toda aquela oração, todo aquele ritual mosaico, né? Para servirmos ao Deus vivo, ao Deus vivo. Isso aqui é importante. Quando nós comemorarmos a Páscoa, eu não sou contra o ovo de chocolate. Pastor Ivan hoje pela manhã até na live dele disse: se quiser pode mandar, aproveita e manda para mim também, não há problema o chocolate, não há problema, mas isso não é a Páscoa. A Páscoa é Cristo Jesus, santo, imaculado, praticando uma eterna redenção, cujo seu sangue poderoso é poderoso para libertar a nossa mente das obras mortas, do pecado, daquilo que não agrada a Deus. Pensemos nisso. Pensemos que você foi comprado com o sangue de Cristo Jesus. Quando Paulo escreve a sua carta aos Romanos, Romanos 5, verso 8 e 9, ele diz: mas Deus prova o seu amor para conosco, pelo fato de ter Cristo Jesus morrido por nós, sendo nós ainda pecadores, logo muito mais agora, libertos pelo seu sangue, somos por ele salvos da ira. O sacrifício é eficaz. Mas voltando aí, eu preciso acabar. Voltando aí, veja comigo o verso de número 47. Depois a gente vai voltar a outro verso para acabar. O verso 47, já no final aí do capítulo praticamente, diz assim, 46. O 46 diz assim: o cordeiro há de ser comido numa só casa, da sua carne não levareis fora da casa, tem que comer tudo, não lhe quebrareis osso nenhum. É interessante que isso também vai existir, esse texto aqui vai ser citado em Números capítulo 9, verso 12, se não me falha a memória,
E também no Salmos de número 34, o salmista ele vai citar: e nenhum dos seus ossos será quebrado. Mas é interessante que João, o apóstolo João, em João 19:36, João ele está na frente do Cordeiro sendo crucificado. Quando Jesus está sendo crucificado, João está na frente, todo mundo sai, mas João fica lá até o fim para ver o que vai acontecer. E João narra que quando eles veem o terremoto, há uma ordem para eles matar todos os condenados que estavam crucificados logo. Quando diz o texto que o algoz quebra os ossos dos dois ladrões que estão ao lado de Jesus, mas quando ele vai fazer o mesmo com o Senhor Jesus, ele não faz, porque ele já estava morto, mas apenas perfura o seu lado. João diz que isso acontece para que se cumprissem as Escrituras, e nenhum dos seus ossos será quebrado. Qual a importância disso, pastor? Qual a importância? É que os ossos são o sustento do corpo. O que sustenta o corpo é o osso, e osso fala de estrutura ou estrutura, tá? Isso aponta para a firmeza, a solidez do sacrifício de Cristo Jesus, da Páscoa do céu. Ela é firme, ela é base da nossa fé, O escritor de Hebreus, em Hebreus 6, ele diz que a âncora da nossa fé é a natureza imutável de Deus. Sabe, nós estamos vivendo momentos difíceis, mas nós devemos firmar a nossa esperança. Como disse o escritor de Hebreus, que a natureza imutável de Deus, a esperança nessa natureza, nessa promessa, nessa palavra de Deus, na obra de Deus, é a âncora da nossa alma. Os irmãos sabem o que é uma âncora? Âncora é usada para prender o barco ou o navio, para as águas turbulentas não arrastarem ele, Quantas vezes os problemas querem nos arrastar, que as ventanias querem nos levar para longe, o mar bravio dessa vida quer nos levar para distante da presença de Deus, mas a promessa de Deus, a natureza de Deus, a pessoa de Deus, a Páscoa, Cristo Jesus, o Cordeiro de Deus, é a âncora da nossa alma. Nós não podemos nos prender aos problemas que estão acontecendo, é verdade, mas os nossos olhos estão fixos no amor de Deus, na obra de Deus, na pessoa de Deus, na Páscoa do céu. Cristo Jesus é o nosso Cordeiro Pascual, e a nossa fé deve estar firmada nele. E para acabar, o verso 26, diz assim: quando vossos filhos vos perguntarem, que rito é este? Ou seja, Deus está dizendo, quando vossos filhos perguntarem, vocês vão comemorar a Páscoa todo ano, vocês vão comemorar a Páscoa. E quando os filhos de vocês chegarem até vocês e perguntarem, que ritual é esse? Por que isso? Vocês direis a eles, é o sacrifício da Páscoa do Senhor, que passou por cima das casas dos filhos de Israel no Egito. Ou seja, justificou, passou, liberou, protegeu, não matou. A justiça, a ira de Deus não veio contra aquela casa, quando feriu os egípcios e livrou as nossas casas. Então o povo se inclinou e adorou. Primeiro ele vai dizer o quê? Lembrando, o que é isso? A gente está lembrando, eles irão dizer aos filhos, nós estamos comemorando o dia, lembrando o dia que Deus nos protegeu da ira dele. Nós estamos lembrando do dia em que o sangue do Cordeiro nos livrou
da ira dele, nos livrou do destruidor. Em 1 Coríntios capítulo 5, verso 7, Paulo diz assim, no verso 7 ele diz: porque Cristo, nosso Cordeiro Pascual, foi imolado por nós, pelo que façamos festas, não com fermento da malícia e da maldade, mas com os asmos da sinceridade e da verdade. Paulo está dizendo: comemorem a Páscoa, não esqueçam da Páscoa, porque primeiro, Cristo Jesus, o nosso Cordeiro Pascual, foi imolado por nós, pelo que façamos festas, não com o fermento da malícia e da maldade, né? Não vamos usar esse dia apenas como um meio de econômico, né? Vamos comprar chocolate, vamos fazer. Não, mas celebremos com os asmos. Aqui asmos, pão sem fermento, da sinceridade e da verdade. Da sinceridade e da verdade. Vamos lembrar disso. Deus nos salvou, Deus nos libertou. E é interessante que o texto termina, o verso 27 termina: então o povo se inclinou e adorou. Quando eles viram Deus narrar, ou Moisés narrar para eles tudo o que Deus iria fazer acerca da Páscoa, o plano da salvação de Deus foi tão grande que eles não tiveram outra reação, dobrou os joelhos e adorou. Páscoa que é Páscoa, quando nós comemoramos a Páscoa de verdade, é em adoração. Aleluia. Nós vamos reconhecer a Páscoa, a comemorar a Páscoa é reconhecer a nossa pequenez, a grandiosidade e o grande amor de Deus pelas nossas vidas. Na comemoração da Páscoa, eles deveriam comer ervas amargas. Por que a erva amarga? Para lembrar da dor que passaram no Egito. A erva amarga lembra da dor do Egito, mas o cordeiro aponta para o que Deus fez com ele, tirou eles da dor. Páscoa é lembrar de que Deus nos tirou do mundo de pecado. Páscoa é lembrar que quando nós éramos escravos do pecado, Deus nos comprou pelo sangue do seu Filho para Ele. Páscoa é isso, e é adorar, é reconhecer, é exaltar esse Deus que fez maravilhas pelas nossas vidas. Em Apocalipse 5, eu já vou acabar, os anjos vão adorar a Deus por conta da Páscoa. João diz: Apocalipse 5:11, vi e ouvi uma voz de muitos anjos ao redor do trono, e dos seres viventes e dos anciãos, cujo número era de milhões e de milhares de milhares, proclamando em grande voz: digno é o Cordeiro é a Páscoa, que foi morto, de receber o poder, e riqueza, e sabedoria, e força, e honra, e glória, e louvor. Então ouvi que toda criatura que há no céu e sobre a terra, e debaixo da terra, e sobre o mar, e tudo que neles há, estava dizendo: aquele que está sentado no trono, e ao Cordeiro, a nossa Páscoa, seja o louvor, e a honra, e a glória, e o domínio pelos séculos dos séculos. E os 4 seres viventes respondiam: amém. Também os anciãos prostraram-se e adoraram
aleluia, ao que está assentado no trono e ao Cordeiro. Os meninos vão adorar, e eu quero que aí em sua casa você adore a Deus, você exalte a Deus. Hoje é a Páscoa, adore a Deus. Ele morreu em seu lugar, o Cordeiro foi morto, santo, imaculado. Ele morreu e entrou de uma vez por todas, praticou a eterna redenção pela sua vida. Adore a Deus, adore a Deus. Conheces-me, Aleluia. mesmo quando falho, eu sei. Adore a Deus aí em sua casa. Me amas, estás Adore presente ao Cordeiro, santo, justo, imaculado, separado dos pecadores. Oh, pelo seu sangue, pelo sangue da nova aliança, pelo sangue do Cordeiro, adore a Deus. Eu sei, me amas. Eu sei, me amas. Prostro-me diante da cruz. Vejo o sangue de Jesus. Nunca houve amor assim. Sobre a morte já venceu, sua glória o céu encheu. Nada irá me separar. O véu rasgou, o caminho abriu, tudo consumado está. O véu rasgou, o caminho abriu, tudo consumado está. Aleluia. Quando o algoz estava na frente de Jesus, ele já havia o chicoteado, ele já havia o apregoado na cruz, no patíbulo, ele já havia o transpassado com uma lança. Mas chega um momento em que ele não suporta, ele dobra os joelhos e diz: este verdadeiramente é o Filho de Deus. Que a sua fé, meu irmão, minha irmã, que a sua fé seja depositada na natureza desse Cristo, na pessoa do Cristo, no sacrifício do Cristo, porque Ele é o Filho de Deus, e todas as suas promessas se cumprirão no tempo determinado por Deus. Essa é a nossa Páscoa, é a nossa salvação. Que nós venhamos refletir sobre isso, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus, glória a Deus. Para orar, na terça-feira nós voltaremos aqui novamente com a nossa live, na nossa lição sobre Efésios, na próxima terça-feira. Agora aí, põe a mão no seu coração, em casa, está na frente aí do seu celular, computador, põe a mão no seu coração. Nós estamos orando, encerrando. Senhor Deus, te louvamos, amado Deus, por tudo que o Senhor tem realizado. Te agradecemos pela tua bondade, porque nós somos pecadores. Nós somos grandíssimos pecadores, Senhor. Mas o teu amor é grande, o teu amor é glorioso, a tua bondade é gloriosa. Te somos gratos porque o Senhor nos escolheu em Cristo Jesus, em Cristo Jesus o Senhor nos salvou. Te louvamos, meu Deus. Obrigado, obrigado. Eu te apresento a
cada família, a cada lar, a cada irmão e irmã que está nos assistindo neste momento, Senhor, participando deste culto conosco, que o Senhor os abençoe com a tua bênção e com a tua paz, em nome de Jesus, amém. Que o amor de Deus, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as divinas consolações do Espírito Santo sejam com todos vós, desde agora e para todos sempre, amém. Que Deus abençoe, muito obrigado.